Fala aí pessoal, vamos continuar nosso curso e agora, nessa aula, a gente vai falar sobre estação redutora de pressão, ok? Vamos entender como funciona uma válvula redutora de pressão, como a gente monta uma estação redutora de pressão, certo? Trazer alguns itens de norma, certo? Que a norma de 2020 trouxe como novidade e dentre outras especificidades. Vamos lá. O que é e como funciona uma válvula redutora de pressão ou VRP? Você pode encontrar abreviado, o pessoal falando VRP para lá, VRP para cá. É válvula redutora de pressão. Beleza? Então, basicamente, é como se fosse um aparelhozinho, né? Uma máquina, né? Uma máquina não, vamos chamar de válvula mesmo, vai. Essa válvula, ela reduz a pressão que entra, a pressão entra por aqui, ó. E a pressão que sai aqui sai menor, né? Então o cara tá lá, tem um prédio alto, por exemplo, um edifício alto, e em determinado ponto deu uma pressão excessiva. Como é que ele resolve? Ele instala uma válvula dessa. Lembrando que quase que não sai a voz. Existem vários tipos de válvula de pressão, redutora de pressão, tá bom? Esse que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas um tipo, mas existe a válvula redutora de pressão pilotada, por exemplo, que é mais sofisticada, certo? Eu vou focar mais na de passagem direta, certo? Que é exatamente essa figura que vocês estão vendo aí. Então vamos lá. Essa, por exemplo, ela já tem atrelada a ela um manômetro, certo? Por quê? Porque a pressão que entra eu preciso medir a que sai para ver se realmente teve uma diminuição de pressão, ok? Então é basicamente isso. Vamos estudar aqui, vamos além. Como é que funciona essa válvula, né? Eu trouxe essa válvula aqui como exemplo de um dos fabricantes de catálogos técnicos, ok? Então vamos entender como é que é o funcionamento. Eu tenho o seguinte mecanismo: eu tenho dentro da válvula, eu tenho uma mola, tem um diafragma e tem um obturador, né, que é como se fosse uma portinha de abertura e fechamento da passagem da água. A água ela vai vir por aqui, ó, né? Se o obturador tiver assim como ele está fechado, então a água não passa, certo? Então, como é que funciona? Eu vou ter ali uma briga de forças, certo? Eu vou tensionar a mola para que ela baixe, certo? E ela vai forçar a abertura desse obturador. Então, em cima da válvula redutora de pressão, eu tenho aqui um mecanismo de giro, certo? Que eu consigo alterar essa pressão, ok? Então, eu consigo aumentar a tensão da mola, né? E fazer com que ela tenha ali mais capacidade de abrir esse obturador, de forçar ele para baixo. Por outro lado, existe uma pressão aqui nessa câmara que força esse diafragma aqui, ó, no sentido contrário. Então eu vou ter ali um equilíbrio de forças, certo? Eu vou ter ali um equilíbrio de força. A pressão existente após a válvula é aplicada sobre a membrana 2 e força o fechamento do obturador. A mola tenta abrir e a pressão exercida no diafragma tenta fechar. Então eu vou ter ali um equilíbrio. Quando a água passa pela válvula, a força exercida devido à pressão de água sobe sobre a membrana, cai, certo? Então, quando passa aqui, ó, a água, a pressão da água sobre a membrana ela vai ter uma queda em módulo. Então, o obturador desloca-se para baixo e abre a passagem de água. Ou seja, quando eu tenho a passagem de água, aquelas forças que ora eram equilibradas, a força que força o diafragma, né, contrariando a força da mola, elas se desequilibram. Essa aqui fica mais fraca, a da mola vence e consegue abrir, né, a abertura do obturador. À medida que a demanda diminui, a pressão após a válvula aumenta, certo? Então eu vou ter aí, ó, menos pressão de água e mais pressão existente. Logo, a força da água supera a força exercida pela mola e desloca a membrana para cima, fechando o obturador. Então eu vou ter aí, em função da passagem da água pela válvula, um jogo de forças. Ora, a força da mola vai forçar a abertura do obturador para baixo, ora, a força exercida na membrana vai forçar para cima. Então eu vou ter aí um jogo de forças, de equilíbrio e desequilíbrio.
né, em função da passagem da água dentro da válvula, beleza? Então, a pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa ou 40 metros de coluna d'água, certo? Então, esta é uma informação importante que foi mantida na nova norma. Esse texto que eu estou trazendo no slide é da nova norma. Então, chegou em 40 MCA, meu amigo, você tem que colocar a válvula redutora de pressão, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para equalizar as minhas cordas vocais. Sigamos. Então eu trago aqui um exemplo de um edifício alto. Um edifício alto, fatalmente nesses pavimentos aqui do meio para baixo, eu vou ter um alto índice de pressão que vão superar com certeza aí 40 MCA. Vai chegar um ponto que vai ter aí, né, o rompimento desse limite e você vai ter que colocar a válvula. Trouxe aqui uma planilha de pressão, aquela que a gente está fazendo, ó. Na própria planilha de pressão, eu tenho aqui, ó, em determinados pontos que eu chego em 40 MCA, ó, 40, deixa eu dar um zoom para a gente ver aqui, ó. Eu tenho trechos de 40 MCA, então já deveria colocar uma válvula redutora de pressão, ou estação redutora de pressão, na verdade, que é o conjunto da válvula com as conexões, nessas proximidades para fazer aqui uma zona de pressão atendida por essa válvula, tá bom? Então, chegou em 40 MCA, tem que botar a válvula redutora de pressão. Por quê? Porque o tubo PVC marrom, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O tubo PVC marrom, ele rompe, né, ele tem uma tensão de ruptura de 75 MCA, certo? A norma admite aí 20 MCA de sobrepressão, ok? Então, em uma situação crítica, eu teria aí um trecho de 40 MCA, se eu tiver uma sobrepressão de 20, eu chego em 60 MCA, ok? Eu não vou romper o tubo, eu vou estar trabalhando ali no fator de segurança, mas vai estar no limite. A gente não quer trabalhar no limite, ok? Então a gente já reduz para ter a segurança total, beleza? Eu não vou reduzir, por exemplo, em um trecho de 55 MCA. Se eu tiver uma sobrepressão de 20, aí eu chego nos 75 para romper a tubulação PVC marrom, né? Então aí, você pode utilizar o PPR, o CPVC, beleza, você vai ter um ganho de resistência à ruptura, mas é melhor seguir a norma, beleza? Você vai ter aí 40 MCA, já reduz, bota a estação redutora de pressão e pronto, beleza? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Então tá aí. Eu trago para vocês agora uma estação redutora de pressão, né? Que é o conjunto entre a válvula, né, e as respectivas peças e conexões que eu preciso fazer para construí-la. Beleza? Vamos ler o texto da norma. Esse texto também é de 2020. Vamos ver o que diz. Ó. Estações redutoras de pressão que atendem a múltiplas unidades condominiais ou diferentes setores da edificação, que é o caso de um edifício, devem ser dotadas de pelo menos 2 válvulas redutoras de pressão instaladas em paralelo, um aqui e outro aqui. Pode ser na vertical? Pode ser uma assim e outra assim. Depende do espaço que você tem no shaft, certo? Mas a imagem clássica que a gente tem é ela na horizontal, beleza, mas pode ser na vertical sim. Sendo uma sobressalente, a norma traz esse trecho sobressalente, quer dizer reserva, tá bom? Então você vai aqui, ó, fazer o seguinte, você vai instalar uma válvula principal, a de baixo, por exemplo, e faz um bypass aqui com as mesmas conexões e a mesma válvula. Por quê? Se essa válvula falhar, você abre esse registro para botar em funcionamento essa outra válvula aqui. Tá bom? Você deixa esse registro aberto, deixa esse fechado. Se a válvula falhar, você fecha esse da válvula que falhou, vai fazer manutenção, troca, tira aqui a união, né? E abre esse registro para esta outra aqui funcionar. Beleza? Então você tem que ter aí instalado em paralelo, beleza? No mínimo aí 2 válvulas redutoras de pressão. Se você tiver um azar de falhar as 2, aí tem gente que bota 3 válvulas redutoras de pressão para suprir esse azar aí, né? Mas se isso acontecer,
eu ainda posso contar com um dispositivo de alívio. Vamos ver o que diz aqui o texto. Estações redutoras de pressão devem ser projetadas preventes, pelo menos, para impedir a sobrepressão a jusante em caso de falha em válvula redutora, tal como um equipamento de segurança contra a sobrepressão e meio de alerta do evento da falha. Certo? Então você tem aqui, ó, número 10, eu tenho válvula de segurança. Essa válvula aqui de segurança, ela vai segurar pressões excessivas por motivos de falha em uma dessas duas válvulas. E como é que eu enxergo isso, que a válvula está falhando? Você vai enxergar você vai analisar esse hidrômetro aqui, ó. Se você projetou ele para sair com 20 MCA e de repente ele está com 55, 60 MCA, a equipe de manutenção deve ficar atenta neste hidrômetro, porque algo está errado nessa válvula, na principal. Aí você fecha o registro, bota a outra para funcionar e vai fazer a troca, vai fazer manutenção. O importante também é que você sempre alterne entre as duas válvulas para que elas possam sempre estar trabalhando. Então, você bota aí 6 meses para uma, depois alterna para outra e aí você vai fazendo esse jogo no seu prédio, certo? Vou comentar aqui alguns elementos importantes. A própria válvula redutora, essa aqui, essa peça, né? Registros de manobra, né? Para que você tem que ter 2 registros. Primeiro que se você precisar fazer manutenção, você vai precisar fechar os 2, né? Porque senão vai escorrer água de cá e vai escorrer água de cá. Beleza. E se você quiser fazer a alternância, você deve manter um desses 2 fechados aqui, ó. Se eu estiver utilizando essa, mantenha esse fechado. Ok? Então, 2 registros. Um a montante e outro a jusante da válvula. Outra coisa, filtro Y. Filtro Y. Para filtrar possíveis impurezas que, porventura, venham a entrar dentro da válvula para danificá-la. Então, filtro Y, importante também a montante da válvula. E muito importante, que muitos projetistas esquecem, né? Aqui nesse desenho eu colocaria até outra, mas tudo bem, dá para desrosquear por aqui. União, né? União é uma conexão muito importante. Eu tenho até uma aqui, ó, de tanto que eu gosto dela, certo? Você coloca uniões em bombas. Você coloca, se você tiver um pressurizador, você tem que ter uma união a montante e outra jusante, porque aí você desrosqueia e tira a peça para fazer manutenção. Então, união muito importante, certo? Um registro de entrada para eu verificar qual é a pressão que está entrando e um de saída. Então, está feita a estação redutora de pressão. Possíveis configurações de instalação em edifícios. Eu posso instalar no subsolo a válvula redutora de pressão para reduzir a pressão dos pavimentos mais baixos até o meio, por exemplo. Eu posso instalar no meio do prédio ou eu posso instalar por pavimento. Então aí vai do projetista, vai das circunstâncias, certo? Então são 3 formas que eu posso estar instalando. Como dimensionar uma válvula redutora de pressão? Como é que a gente dimensiona? Vamos ver. O fabricante ele fornece para você 2 diagramas. O primeiro é o vazão velocidade e o segundo é o diagrama de perda de carga, certo? Então, como é que eu dimensiono uma válvula redutora de pressão? Vamos fazer uma suposição aqui rápida, certo? Vamos supor aqui, deixa eu tirar desse modo de F5. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 4 metros cúbicos por hora, né, de vazão. Beleza? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que estar numa faixa. Entre 2 e 1 metros por segundo de velocidade, certo? Entre 2 e 1 metros por segundo de velocidade. Essa é a faixa chamada faixa de segurança, certo? Da válvula de pressão. Tá vendo aqui, ó, metro por segundo, eu tenho 0,1, aí tenho de 1 até 2. Essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui, daqui até aqui, é a faixa que eu devo trabalhar. Eu não posso nem ficar abaixo de 1 ou muito próximo de 1, porque senão a válvula ela começa a emitir um ruído de apito, ok? A baixa velocidade provoca isso na válvula. E eu não posso nem colocar uma velocidade
próxima de 2 ou igual a 2 ou superior a 2, porque senão eu vou ter aí problemas de cavitação, eu vou ter problemas de perda de carga excessiva, de diminuição de pressão nos pontos. Então eu tenho que estar aí sempre entre 1 e 2, tá bom? Então, considerando 4 e considerando que eu devo estar nessa faixa aqui, ó, eu posso pegar aqui e escolher uma velocidade, vamos botar aqui no meio, 1,5. Certo? 1,5. Vamos dar o F5 de novo para dar o zoom. Vou ter que voltar aqui, ó. Tudo para vocês entenderem. Eu vou estar aqui, né, com uma válvula, vou ter que escolher uma válvula. Eu pego a linha roxa aqui que eu interceptei, ó, e subo ela. Eu vou escolher uma válvula aqui de 1,25. De 1,25. Certo? Ah, mas eu quero pegar aí uma válvula com diâmetro maior do que 1,25. Você teria que baixar aqui, ó. Você teria que, se você quisesse, por exemplo, a válvula de 1,5, você teria que sair da faixa de segurança. Então a sua válvula ela iria começar a emitir ruídos. Então, para esse tipo de fabricante, esse fabricante que forneceu esse diagrama, você deve trabalhar conforme ele especifica, beleza? Outra coisa importante é o diagrama de perda de carga, que você deve ter aqui, ó. Certo? Então, vamos supor aqui, eu tenho aqui 4 metros cúbicos por hora, certo? E o diâmetro que eu já escolhi ali foi de 1,25. Aí eu venho aqui e na curva roxa de 1,25, que é essa aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui se eu não estou errando. Pronto, é essa aqui. Você teria aí uma perda de carga. Dá o F5 para a gente dar o zoom. Opa, cheguei. Eu teria uma perda de carga aqui de 6 MCA. Perda de carga equivalente, beleza? 6 MCA para o diâmetro aqui de 1,25. Beleza? Então esses diagramas, cada fabricante vai ter o seu diagrama. Você tem que entrar no manual do fabricante, né? Se possível ligar para o representante que você comprou a válvula, para você obter esses diagramas para fazer as suas considerações no dimensionamento, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Outra coisa, texto de norma agora, tá bom? Relação de redução de pressão. Fração que indica o quanto a pressão dinâmica de entrada pode ser maior do que a de saída, para que a velocidade de escoamento em uma válvula redutora de pressão não provoque cavitação, ruído excessivo e vibrações e desgastes acelerados dentro da peça. Então a relação de pressão é o seguinte, o fabricante vai dizer para você, a relação de pressão dessa válvula é 3:1. Significa que a pressão de montante que você pode projetar aqui, ela pode ser até 3 vezes maior do que a pressão de jusante que você quer. Por exemplo, eu quero reduzir de 40 para 10. Então eu estou usando uma relação de pressão de 4:1. Eu quero reduzir de 25 para 12,5. Eu estou utilizando uma relação de pressão de 2:1. E assim sucessivamente, tá bom? E aqui por último, eu posso estar regulando essa válvula, né? Eu posso estar variando essa relação de pressão, ok? Vai que o uso do edifício mude, por exemplo, eu faço aí alguns anexos, uns puxadinhos e eu preciso, brincadeiras à parte, mas se eu mudar o tipo de uso e tiver alteração de pressão, eu posso regular nos parafusos superiores da válvula. Sentido horário, a pressão de saída aumenta, sentido anti-horário, a pressão de saída diminui. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço.